Em nome de Jesus, estou aqui para trazer esta palavra nesta noite. Não era para mim trazer a outra pessoa que ia trazer, mas como não pôde, pediu para mim trazer a palavra nesta noite. E foi o que Deus colocou para mim, né? Irmãos, eu queria falar para vocês em nome de Jesus. Ali, não poderia deixar de falar essa palavra, irmãos, que Mateus 6,33 diz: buscai o reino de Deus, né? Então, todos os dias já foi falado tanto em oração, foi orado tanto, né, irmãos? E nós estamos aqui, Senhor, como discípulos de Jesus Cristo. Como discípulos, né? Venha o que vier, venha chuva, venha tempestade, venha sol, venha alegria, venha tristeza, mas nós queremos andar como discípulos de Jesus. Quantos irmãos que poderiam estar aqui? Irmãos, vocês pensam que foi fácil abrir uma igreja, irmãos? Se deslocar de um lugar que não estava com conforto, né? Mandar fazer cortinas, arrumar bonitinho, né? E o Senhor fala para mim que tinha que vir para cá. E aí nós estamos, irmão, como os discípulos de Jesus. Deus falava com Josué, né? Deus falava com Josué, e eu sou Josué da casa de Deus. Deus fala comigo, e os outros vêm atrás. Ainda bem, eu quero agradecer a Deus, Jesus, por eu ter um povo de Deus, por eu ter uma família abençoada, irmãos. Que a pastora fala e eles obedecem. E isso aqui vai trazer muitas coisas boas sobre vocês, vou dizer. Ninguém contrariou quando foi para nós vir para cá, irmãos. Mas eu olho assim, irmãos, quantos que poderiam estar aqui? Quantas visitas que nós visitamos, né? Hoje de manhã eu estava pensando, irmãos, ali no Imbuel nós fomos, graças a Deus, muito obrigado pela família, né? Esqueci o nome no céu, sua esposa, sua filha, o pai, as filhas, que foi o único que nós trouxemos para cá, junto com nós, irmãos. Eu não abandono minhas ovelhas, não, irmãos. Quero cuidar aqui, quero cuidar lá, onde Deus foi o início da nossa caminhada, onde meu esposo foi salvo, e toda a família vão ser salvos. Irmãos, os povos crentes sofrem, irmãos. Não pense que nós não sofremos. Desde 2010 estou fazendo a obra de Deus, irmão, mas quanta coisa que eu passei, irmãos. Quantos vales da sombra e da morte eu passei, mas eu não desisti, irmãos. Eu continuo, irmão. Vocês, mesma coisa. Nessa caminhada, não desista, irmãos, porque vale a pena, irmãos. O nosso reino não é aqui, nós investir aqui, irmãos. Investir no reino do céu. Lá é o nosso tesouro. Lá é o melhor bem que nós temos. Ali nós não vamos chorar. Nós não vamos se preocupar. Nós não vamos precisar comer. O Senhor vai dar tudo para nós ali. Ele espera um dia eu e você de braços abertos. Irmã e irmão, talvez você está aqui nesta noite tão preocupado com os seus. Preocupado porque o marido não está, preocupado porque o filho não está. Mães que estão preocupadas, mas o Senhor diz nesta noite: descansa no Senhor, mamãe. Descansa, esposa, no Senhor. Enquanto você está aqui orando, dobrando o teu joelho, Deus está trabalhando. Deus não para de trabalhar, irmãos. Deus é de dia e de noite cuidando dos nossos. Nós não podemos cuidar. Quantas vezes a gente fala da palavra de Deus, irmãos? 35 casas eu e a Adriana fizemos numa tarde. Fomos lá, deixamos o carro debaixo de uma árvore, subimos. Irmãos, subia aquela descida, sol quente com uma sombrinha. Tem um problema que não posso andar muito no sol. E nós subia para cá e para lá, e para cá e para lá. Encontrava pessoas na rua. Tinha pessoas que choravam para nós, irmãos. Mas não quiseram, irmãos. Olha, irmão, da minha mão, irmão, eu não tenho culpa. Nem da mão de vocês. Porque nós estamos aqui dando o melhor, irmãos. O melhor, mas o povo não quer, irmão. Quando Jesus andava, ele também foi poucos que seguiam ele. Ainda aqueles que seguiram ele, sabe por que vinham? Porque ele tratava, ele dava pão, ele curava. Aquela multidão vinha atrás dele. Mas, irmãos, nem todos vão se salvar.
Procure a tua salvação aqui enquanto você está de pé. Você está com vida. Porque depois, quando o nosso corpo tombar, não tem mais como nós se salvar, irmãos. Aqui também Mateus 11, versículo 28, que é o tema da nossa campanha, irmãos. Na terça-feira, que diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Então a gente sempre usa esse tema, fala com as pessoas. Irmãos, eu tenho uma lista no meu celular de pessoas que pedem oração. Eles falam assim: pastora, a fama da pastora, a fama da tua igreja é muito boa, mas então venha com esse povo. Mas não vem, não tem força, irmãos. São aleijados, precisando com uma muleta. Talvez nós temos que ir lá e tirar aquela muleta, punhar de um tocar e trazer, irmãos. Aleijados, que não querem andar. Hoje está frio, está difícil, mas nós estamos aqui. E se Jesus vir buscar a igreja no inverno, como que vai ser, né, irmãos? Mas nós estamos fazendo a nossa parte, irmãos. Nós estamos trabalhando para Deus, nós não estamos parados, irmãos. Essa igreja não tem muitos aqui, mas Deus não quer multidão, Ele quer qualidades. Poderia estar cheia a igreja aqui, né? Mas tem pessoas que vêm para a igreja com um passeio, né? Venham com um passeio, venham para se distrair, não, mas eu tenho certeza que vocês que estão aqui nesta noite, vocês estão aqui porque estiveram aqui para adorar Jesus, para buscar Ele, para clamar. Todos nós temos necessidade de buscar a Deus. Eu tenho uma grande necessidade de buscar por mim e por todos vocês. Eu não estou parada, irmãos. Aonde eu tenho um número de telefone de uma pessoa, eu estou ali falando, irmãos. Venha, Deus tem bênção para te dar. Eu estou falando dia após dia após dia, irmãos. A minha vida é bem ocupada, irmãos. Talvez você pode dizer, mas irmãos, tem dias que fica até difícil, Senhor. É bastante telefonema, é bastante áudio, as pessoas pedindo, mas eles não querem. Eles querem que nós ore, que nós busque por eles. Mas não é assim, irmãos, não. Nós temos que ter crédito com Deus. Eu quero dizer para vocês que, graças a Deus, sou uma pessoa temente a Deus. Desde que eu conheci Jesus Cristo, meu fardo era muito pesado, irmãos, muito pesado. Mas Deus tem respondido às minhas orações. E eu agradeço a Deus, porque eu tenho toda a minha família dentro da igreja. Mas eu tenho um exemplo como sogra, exemplo de mãe, exemplo em tudo, irmão, de vó, irmãos. Se eu fosse uma pessoa ruim, quem que ia querer? Quem que está ao lado de uma pessoa ruim, irmãos? Ninguém quer estar. Você é esposa, você é esposo, que de repente você não tem ainda o teu esposo na igreja, dê exemplo para ele. Seja uma pessoa dócil, uma pessoa de paciência. Você vai ganhar sim. Ele tem que ver qualidades na esposa. Nós temos que ter qualidade no esposo. Irmãos, não é fácil, irmãos, mas não vamos desistir. Nós viemos para cá, vamos fazer a obra de Deus. Eu ainda quero sair, fazer visitas, né? Ainda aqui nesse lugar. Vou tentar mais um tempo, irmãos. Se não der, irmãos, eu bato o pó e bato minhas mãos e eu estou voltando lá para o lugar de volta, irmãos, porque eu vim em nome de Jesus, não vim no nome do Deus de Abaal, mas é o que eu estou vendo, irmãos, que está difícil lidar com o povo. Só não quero ganhar culpa, irmãos, porque tudo despeja. Não pense, irmãos, eu vou falar que Deus já tem mostrado quem eu devo de consagrar como pastora e pastor, mas eu não vou dizer ainda Deus disse que não é tempo, mas eu vou dizer para vocês que não é fácil, porque tudo que vem, o pastor é irado, a pastora é irado, a igreja não cresce por causa do pastor, a igreja não cresce por causa da pastora. Não, irmãos, tenho dado o meu melhor, desde 2010, que peguei esse cargo, tenho dado o meu melhor. Minha família que anda comigo, que caminham comigo, eles conhecem minha vida, irmãos. Tenho renunciado passeios para estar na casa de Deus. Hoje, olhando quantos membros que poderiam estar aqui, irmãos, não estão, meu Deus. Cadê a fraqueza?
estão fracos espirituais, meu Deus, que ficaram fazendo em casa o culto do sábado, o culto oficial do sábado, meu Deus. Um fica se espelhando no outro. Ah, se esse faz assim, eu também vou fazer. Se esse não anda assim, eu também não vou andar, meu irmão. Meu Deus, irmãos, eu não vou, ninguém, um não vai poder salvar um outro. Nós temos que se salvar cada um no dia da partida nossa com Jesus Cristo. Eu vou sozinha, vocês vão sozinhos. Vocês não vão levar ninguém junto. É difícil um casal, né, morrer junto, morrer no mesmo dia, irmãos. Eu com meu esposo, quase que nós fomos no mesmo dia. Mas Deus ainda não me levou, porque ainda não se cumpriu o que Deus quer ainda, irmãos. Glórias a ti, irmãos. A palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E nós batemos nesta tecla, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão amarradas, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão, meu Deus, com bagagens pesadas, pessoas que sentem agonia, ansiedade, ansiosos, mas tem que lançar sobre Deus, lançar sobre Jesus Cristo, e Ele vai aliviar o teu fardo, irmão e irmã. Mas creia, tem que buscar e ajoelha no chão, é oração pelas madrugadas. Irmãos, pensem que é fácil levantar de manhã e fazer um jejum nesse frio, e nós fazemos, irmãos. Pela igreja, o povo de Deus tem que se acordar em oração, irmãos, porque Jesus está voltando. E Ele vem buscar um povo, e talvez ia buscar poucas pessoas, irmãos. Queria dizer para vocês que tem pessoas desviadas na sua família, mas peça para essa pessoa: olha, eu, pelo menos no sábado, pelo menos uma vez você vá, porque é a palavra que liberta. Conheceres a palavra libertará, irmãos. Aqui, irmãos, trouxe os versículos bem pequenininhos, irmãos. Aqui é Mateus 3, e versículo 13, que fala do batismo de Jesus Cristo. Nós temos que procurar, irmãos, ganhar almas e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus foi batizado, né, irmãos? Aqui diz assim: então veio Jesus a Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. João punha-lhe, porém, dizendo: eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: deixa por agora, porque assim nós convém cumprir toda a justiça. Então ele deixou. E Jesus, sendo batizado, saiu logo das águas, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Irmãos, Jesus, sendo o próprio Deus, ele careceu ser batizado pelo Espírito Santo. Busco o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo não veio só para mim, veio para todos vocês. Procure buscar, orar e pedir para Deus o batismo com o Espírito Santo. As pessoas que são batizadas em vozes de línguas, elas têm que orar todos os dias, e aquela voz do Espírito Santo, voz de língua, falar, irmãos, todos os dias, porque a voz dos anjos, ela edifica o próprio vaso, edifica nós, e nós ficamos mais fortes, irmãos. Procure não perder o Espírito Santo. O Espírito Santo que traz alegria, traz paz, traz mansidão. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele é passivo. Mesmo que nós ganhemos um tapa, nós não vamos responder, não. Nós vamos orar para aquela pessoa, irmãos. Aí, depois de Jesus sendo batizado, irmãos, veio a tentação, irmãos, porque tem muitas pessoas que falam para mim assim: poxa, eu fui batizado, desci as águas, mas eu me sinto perturbado, eu me sinto com depressão, eu não tenho sossego, eu não tenho paz, eu não tenho alegria. Irmãos, vencer pela palavra de Deus. Como Jesus, Satanás do inferno, foi perturbar Jesus no deserto.
quando o Espírito Santo de Deus levou ele para o deserto, e ele venceu pela palavra, irmão. Aqui diz assim, Mateus 3:4. Você vê, depois que ele foi batizado, ele foi perturbado pelo Satanás. E assim somos nós, irmãos. Não pense que só por nós ser batizado a tentação não vai vir, os pensamentos ruins não vai vir, o pecado não vai vir, irmão, mas sempre vencer pela palavra de Deus, dizer, minha mente é de Cristo, e expulsar aquele mal, porque os pensamentos ruins vêm. Aqui na igreja, nós dizemos irmãos, todos nós se consideramos irmãos. E será que um irmão não está falando mal um do outro? Descendo o cacete às vezes. Irmãos, não pode acontecer isso, irmãos. Pelo amor de Deus. Se estiver existindo isso na nossa igreja, eu digo hoje, que isso não venha acontecer. Porque a palavra de Deus diz, ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Aquela pessoa não está ali para se defender. Seria melhor se um irmão, uma irmã, tivesse uma mágoa do outro, viesse e falasse, olha irmão, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas está acontecendo assim, assim, assim. Ou no dia da Santa Ceia do Senhor, pegar e lavar o pé daquele irmão, daquela irmã, mostrar o carinho, o amor, se humilhar, irmãos. Nós não podemos, irmãos, deixar isso entrar. Nós falamos, irmã, serva de Deus, do servo de Deus. A serva de Deus não pode ser assim, irmãos. Quando alguém estiver fazendo uma coisa errada, vamos orar, vamos pedir misericórdia, irmão. E aqui Jesus, ele vence Satanás pela palavra. A tentação de Jesus, então, foi conduzido, Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se torne em pão. Ele queria, claro que se Jesus tinha poder para transformar aquela pedra em pão. Mas Jesus não obedeceu Satanás. Ele disse, nem de todo, só um pouquinho aqui. Porém, que está as pedras, torne-se em pães. E ele respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Ele respondeu para Satanás, né? Que todo homem não viverá do pão, mas da palavra de Deus. Aí Satanás não se conformando. E você que está aqui nesta noite também uma pessoa perturbada, né? Estressada, uma pessoa que não tem paz, que não tem alegria, tome essa palavra para si. Porque o Satanás do inferno, ele não vai tocar naquele que está fora dos caminhos do Senhor, mas ele vai querer tocar na minha vida, na tua vida, para tirar da presença de Deus. Então o diabo o levantou a cidade santa e colocou sobre o pináculo no templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito e tornará, mas não para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, Jesus respondendo de novo, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Ele falou, não tentará o seu Deus. Ele sempre tinha resposta para Satanás. Qual é a resposta que você vai ter para Satanás? Quando você ficar estressado lá na sua casa, um pensamento vir na tua cabeça para adulterar, né? Falar mal de alguém, se levantar. O que você vai responder? Minha mente é de Cristo, Satanás do inferno. Fala pela palavra, Salmos 91. Nenhum mal te sucederá sobre aqueles que estão em Cristo. Irmãos, eu tenho vencido isso, irmãos, pela palavra. Tem que expulsar Satanás pela palavra, irmãos. Você que está doente, está enfermo,
se cure pela palavra de Deus. Isaías 53, versículo 4 diz que Jesus já levou todas as enfermidades sobre ele. Irmãos, passando talvez maio, junho, julho, eu vou trazer um testemunho muito forte para a igreja, irmãos. Não posso contar ainda. Quando meu Deus falar, eu vou contar. Está escrito, tentará o seu Deus. Novamente o levou o diabo, só um pouquinho. Novamente o levou o diabo a um momento muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. Disse-lhe, tudo isto eu te darei, se prostrar-me e adorares. Satanás do inferno queria que Jesus adorasse ele, se prostrasse, joelhasse perante ele. Assim ele pode vir, que nem um sapatinho de algodão na sua vida, e dizer assim, largue dos caminhos do Senhor, vai fazer tal coisa, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Não, irmãos, quem pode abençoar nós espiritualmente e materialmente? Somente Jesus, só Deus. Satanás é mentiroso, ele não tem nem a casa dele, irmãos, ele só precisa um corpo, ele só precisa uma casa para ele entrar. E sabe como é que ele entra? Você chama, não vamos chamar, vamos dizer a nossa casa de Deus, aqui um pedacinho do céu, Deus mora aqui, Jesus mora aqui, e você vai ver, você vai se sentir muito bem dentro da sua casa. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito ao Senhor, teu Deus, adorarás, somente a ele servirás. Então o diabo o deixou e chegaram os anjos o serviram. Ele queria dar algo para Jesus, ele não poderia dar nada, irmãos, tudo é de Deus. A minha vida é de Deus, a tua vida é de Deus, a casa é de Deus, a igreja é de Deus, o mundo inteiro é dele. O que ele poderia dar? Ele não tem nada, porque a palavra de Deus diz que Jesus desceu lá no abismo, lá onde ele estava, e tomou até a chave dele. Ele não tem a chave dele. Só ele precisa de um corpo e ele precisa de uma casa para ele entrar. E quando ele entrar ali, ele vai fazer dano. Ele vai fazer dano, irmão. Não deixe, irmãos. Pelo amor de Deus, povo de Deus. Vocês são meus discípulos. Eu não quero que vocês percam a salvação, povo de Deus. Não olhe para o mundo, mas olhe para Jesus Cristo. A luta vem, a dificuldade vem, mas não é para sempre, não, irmãos. Não é para sempre, vai ficar tudo bem. Agradeça todos os dias pela casa, pelo teto que você tem, pela comida que você tem. Se você tiver um feijão, um arroz, um ovo frito, agradeça a Deus. Porque quantos que não têm nem isso? Se você tem uma roupa quentinha, agradeça a Deus. Eu me lembro assim, irmãos, que quando eu me converti, eu tinha tão pouca roupa, irmãos. Mas olha, irmãos, eu repetia aquela roupa para ir para a igreja. Sei que talvez ponham alguma coisa na frente, porque eu não tenho roupa, porque isso aqui. Eu ia sempre com aquela roupa limpinha, mas eu estava lá, buscando o meu Deus. Eu repetia, né? Sábado, se tivesse um culto durante a semana, eu repetia, irmãos. Hoje, para a honra e glória do meu Deus, tenho guarda-roupa cheio, posso escolher a roupa que eu quero, a roupa que eu quero vestir, irmãos. Um dia eu consegui comprar uma saia, porque na igreja que eles congregavam, tinha aqui as mulheres sempre de vestido, saias. E eu comprei uma saia, mas eu me alegrei tanto. Pensei, poxa, hoje eu vou com uma roupa diferente para a igreja. E fui. Aí o Senhor fala comigo, se sagrada com tão pouca coisa, te darei muito. Irmãos, cuide daquele povo que Deus tem dado para vocês. Se eu não cuidar de vocês, que são poucos, para mim é bastante. Tem igrejas aí que eu soube que o pastor falou que tem 5 pessoas no culto dele, mas ele está cuidando daqueles 5. Eu disse amém. Amém, que está cuidando por esses 5, que Deus vai te dar mais. Cuida daquele pouquinho que você tem, Deus vai te dar mais. Se você, como é que Deus vai te dar bastante, se você não tem condições, não tem força de cuidar nem daquele pouco, né? Então, cuida daquele pouco, que Deus vai te dar mais. 1 Coríntios 2,
e versículo 16, irmãos. Eu estava falando, às vezes, eu falo tanto na igreja. Irmãos, o suspense que depois que eu perdi meu esposo, Satanás não veio querer me perturbar. Sabe o que ele trazia na minha cabeça? Você, lá na igreja, veja que está sozinha agora. Vinha aquele pensamento na minha cabeça. Você ajudava tanto esse povo e agora vejo ninguém vir te visitar, ninguém te liga. E eu, Satanás do inferno, a minha mente é de Cristo, meu coração é de Cristo. Meu esposo morreu salvo, isso que importa. Não importava se ele ficasse mais anos aqui, um dia ele ia morrer, importa que ele... E vencendo pela palavra, irmãos. E quando ele falava, irmãos, aquilo me dava um orgulho tão grande. Mas eu não deixei aquilo entrar no meu coração, irmãos. Não foi fácil, irmãos. Aí ele falava assim para mim, você nunca mais vai ter um abraço. Tudo isso vinha na minha cabeça. Aquilo me deixava, não, você vai dormir sozinha. Ele trazia tudo isso, irmãos. E eu vencendo pela palavra. Não importa, Satanás do inferno, se eu fico sem ganhar um abraço mais do meu esposo, mas é importante que ele morreu salvo. Satanás do inferno, eu agradeço a Deus porque vivemos 43 anos juntos, ele morreu salvo. Tanta coisa ele trazia, irmãos. Ele queria tirar, ele não queria mais que eu fizesse nada pela igreja, mas eu venci, irmãos. Eu pisei na cabeça dele e piso dia após dia. Aleluia. Glórias a ti, Seramaraia, Shoaste, Roste, Canamaraia, Tapaia, Senhor. Conheci mulheres, homens, que queriam deixar do esposo, porque já o esposo não dava mais um abraço. Meu Deus, deixar de Jesus, por causa de não ganhar um abraço, irmãos. Não troque Jesus pelo um beijo, pelo um abraço, irmãos. Meu Deus. Satanás, ele estava querendo aproveitar a minha fraqueza ali, irmão. Coisas horríveis ele trazia na minha cabeça. Não importa, eu quero servir a Deus. Irmãos, eu não tenho medo da morte, irmãos. Se você tem medo da morte, irmão, alguma coisa está irada na tua vida. Alguma coisa não está certa, irmão. Que nós não podemos ter medo da morte, nós temos que ter certeza da salvação, irmãos. Temos que ter certeza da salvação. Glórias a ti, Senhor, Amaia. Poxa, Castamanamaia, Senhor. Mas eu respondi para Satanás bem assim, quando ele disse que nunca mais eu ia ter um abraço do meu esposo. Eu respondi assim para Satanás, Satanás do inferno. Jesus falou comigo que ele levaria o meu esposo. Mas ele seria o meu consolador. Disse ele pela palavra. Ele seria o meu consolador e ele seria meu esposo e ele é meu esposo. Essa Bíblia aqui, irmãos, está amassada. Minha companheira de dormir. Eu deito, coloco ali. E quando quer minha tristeza, o desânimo, sabe o que eu faço? Eu boto minha mão em cima da Bíblia e digo, Jesus, eu estou tocando na tua mão agora. Eu estou tocando na tua mão, Jesus, eu quero dormir. Aquele pensamento vai embora, irmãos. Eu venço pela palavra, irmãos. Porque, irmãos, quando nós estamos sozinhos, que nós podemos provar se nós somos de Deus mesmo, de Jesus mesmo, irmãos. Porque quando as pessoas estão sozinhas, mas eu sei que eu não estou sozinha. Jesus está comigo. E eu agradeço todos os dias, irmãos. Meu esposo, ele era um pouquinho difícil, irmãos. Mas pelo meu exemplo de esposa, ele ganhou a salvação. Eu tive paciência com ele. Ele era um homem estressado, mas depois a minha paciência passou para ele. E para a honra e glória do meu Deus, ele morreu salvo. Porque Jesus falou para mim assim, que o dia que ele estivesse preparado, ia recolher. Ele recolheu, se cumpriu. 2020, Deus falou comigo, ano que vem eu vou recolher o teu esposo, avise teus filhos, e assim se cumpriu, irmãos. Eu não quis acreditar, eu jejuei muito, eu orei muito para que Deus não levasse ele. Mas a última palavra de Deus, irmãos. Será que hoje, se o nosso corpo tombasse, queria que você se examinasse, você aqui no banco, se hoje teu corpo tombasse no chão, que Jesus viesse te buscar, como é que você estaria na presença de Deus?
Como é que a tua alma estaria? Será que ela ia subir em Jesus ou era Satanás que vinha buscar? Irmãos, a morte salva, tem uma luz para nós morremos com uma luz. E a morte sem salvação, irmãos, é escura, é preto, não tem luz, irmãos. Não tem luz, irmãos. Irmãos, tudo aqui é passageiro. Nós poderíamos vir aqui na frente e pregar só riquezas, bens materiais, mas isso aqui tudo vai ficar. Eu tenho lá no Faxinal uma baita de uma casa, tantos terrenos, irmãos. Eu não pude ficar lá quando meu esposo morreu. Eu tive que vir para um lugar pequenininho e estou ali, e graças a Deus. Mas eu queria dizer para vocês que eu não sou pegada nas coisas materiais. Nunca fui. Eu tenho as coisas porque Deus deu, né? Deus abençoou, mas eu não sou pegada, irmãos. Porque a pessoa, quando é pegada nos bens materiais, até para morrer ela sofre. Porque ela não quer deixar. Meu Deus, eu estou desligada. Eu quero só estar ligada com meu Deus, com meu Jesus. E o dia que eu partir, vai ficar. Quem quiser desfrutar, desfruta. E eu quero as heranças celestiais. Aquelas heranças de Deus. Lá onde entrar, você não vai comer, não vai ruir. Nas ruas celestiais de ouro. Ali Apocalipse fala, né? Que ali fala em Apocalipse, né? Que as nossas vestes serão trocadas, né? Serão trocadas, irmão. Vale a pena largar de Jesus. Apóstolo João escreveu, né? As cartas Apocalipse ali, que como é lindo a gente ler ali, mas a gente também não consegue entender muito, né, irmãos? Que às vezes tem pessoas que querem conhecer a Bíblia inteira, mas irmãos, às vezes conhece a Bíblia inteira e não obedece. Então vale a pena você conhecer um pouquinho e obedecer. Obedecer os mandamentos de Deus. Irmãos, eu tenho rejeitado tantas coisas. Eu tenho deixado de comidas, irmão, que eu gostava. E Deus falou para mim não comer. Eu obedeço, irmãos. Eu obedeço. Eu quero obedecer a Deus, não o homem. Se o médico da terra viesse e dissesse para mim, olha, eu não quero que você coma tal coisa, eu não ia obedecer. Mas quando Deus falou comigo, eu obedeço, irmãos. E queria dizer para vocês que vocês vão vencer o inimigo. Aqui, irmãos, a palavra diz, sempre eu falo na igreja, diga que você tem mente de Cristo, abençoe a tua mente e o teu coração. 1 Coríntios 2, e versículo 16, diz assim, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Erga a tua mão para cima. Quem quer ter a mente de Cristo? Eu quero ter a mente de Cristo. Quando você tiver a mente de Cristo, irmãos, você não vai pecar, você não vai desejar o mal para o outro, você não vai brigar, você não vai querer fazer mal contra o teu próximo, porque você tem mente de Cristo. Perdoar, irmãos. Falar só um pouquinho sobre o perdão. Irmãos, perdoar sempre, sempre, sempre o perdão. Porque quem não perdoa, irmãos, como que Jesus vai perdoar os pecados nossos se nós não perdoar? Perdão, irmãos, todos os dias. Queria dizer para você, Adilson, está passando por lutas ali, só você e Deus que sabe. Mas perdoe aquelas pessoas que te prejudicaram, aquelas pessoas que te prejudicam, perdoe. Esse é um dom divino, um dom de Deus, saber perdoar, irmãos. Então são essas minhas palavras, irmãos, e que Deus e Jesus abençoe vocês, né? E vamos orar, e vamos dar as mãos, e vamos andar unidos, somente um propósito de seguir a Deus e Jesus, amém?